Bem-vindas a mais uma conversa na nossa série Liberdade e Justiça à Luz da Fé Reformada. Hoje a gente mergulha no capítulo 2 do livro do Joel Morecraft, com Liberdade e Justiça para Todos. Vamos investigar a visão dele sobre qual seria a função que Deus teria designado para o governo civil. E a pergunta que fica é: o governo deveria mesmo cuidar de tudo? Essa análise toda se baseia na interpretação que o autor faz de textos bíblicos-chave, né? Principalmente Romanos 13, mas ele também usa 1 Timóteo 2 e 1 Pedro 2. Para começar, assim, a ideia central que ele tira de Romanos 13, versículos 3 e 4, é que a função número 1 do governo é ser um terror para os que fazem o mal. Punir mesmo. Ele até usa bastante aquela metáfora da espada que a autoridade carrega. Exato. E essa imagem da espada já, sinaliza o contraste, né? Com o que ele argumenta que não é papel do governo. Coisas como saúde, educação, bem-estar social, para ele, isso está fora. Totalmente fora. Ah, então não seria a função do Estado. Não. Na visão dele, são responsabilidades, primárias do indivíduo, da família, da igreja, sabe? E de associações voluntárias. O texto é bem direto, chega a dizer que quando o Estado entrou nessas áreas historicamente, o resultado foi pior. Menos saúde, mais ignorância, mais pobreza. É o que ele defende. Ele menciona uma exceção, que vem lá do Antigo Testamento: quarentenas em caso de emergência sanitária. Certo. Mas fora isso, educação, por exemplo, seria dever dos pais, está lá em Deuteronômio 6 e da igreja em Mateus 28. A única exceção seria o governo ensinar sobre a lei civil mesmo, como em 2 Crônicas 17. E o bem-estar social? Bom, isso ficaria a cargo da família, do diaconato da igreja, aqueles oficiais que cuidam do serviço, da misericórdia e da caridade voluntária. E nesse ponto do bem-estar, a fonte insiste muito naquela ideia de que assistência do Estado significa tirar de uns para dar para outros, né? O famoso não existe almoço grátis. O Morecraft interpreta até a Constituição americana. Ele argumenta que promover o bem-estar geral era originalmente sobre garantir a defesa comum, sabe? Não criar programas sociais. Exatamente. Então, nessa leitura dele, uma boa parte do que o governo faz hoje em termos sociais é anticonstitucional e antibíblico. É forte a afirmação. Mas o governo não deveria fazer. Planejar demais, regular demais, controlar demais a vida das pessoas, propriedades, contratos, escolas, igrejas, negócios. O argumento central é que essa ânsia por controle, na verdade, nega a soberania de Deus, o plano de Deus, citando Isaías 46, e que isso, no fim, leva à opressão. Ele caracteriza essa visão controladora como sendo, na raiz, ateísta. Nossa, então essa visão limita muito o papel do Estado. Qual seria, então, a função correta, a função que Deus teria ordenado, segundo ele? Basicamente, proteger o cidadão que cumpre a lei, punindo quem faz o mal. O foco é em retribuição, sabe? E restituição para a vítima. E, com isso, manter uma ordem legal que reflita a lei de Deus. Ele até lista os nomes que a Bíblia dá para o governo: autoridades superiores, magistrado, ministro de Deus, vingador, para reforçar esse papel de representante de Deus na hora de punir o mal. Entendi. E a consequência lógica disso seria? Um governo bem menor, né? E, claro, impostos mais baixos. Faz sentido dentro da lógica dele. E como isso se aplica na prática, por exemplo, nos tribunais? Ah, aí é fascinante. O texto defende uma justiça bem estrita, sem espaço para misericórdia com um criminoso condenado, baseado em Deuteronômio 19. A punição tem que ser proporcional ao crime. O argumento é que ter misericórdia do criminoso é, na verdade, ser injusto com a vítima. Olha que inversão de perspectiva. Interessante. E a reabilitação? Para ele, isso não é função do tribunal. Seria uma heresia da salvação pela lei. A reabilitação de verdade viria pelo evangelho, pela transformação espiritual, não pela justiça civil. E também não é papel do tribunal tentar fazer mudança social. O lema é aquele de Deuteronômio 16. A justiça seguirás, somente a justiça. Ele critica muito a ideia de juízes agindo como engenheiros sociais. E o governo deve se preocupar com o quê, então?
Só com as ações, com o comportamento externo. Julgar o coração, os pensamentos, isso é com Deus. Outro ponto que ele bate bastante é a impossibilidade de neutralidade religiosa do Estado. Ele afirma que isso não existe. Exato. Como o Estado é ministro de Deus, na visão dele, ele inevitavelmente vai acabar favorecendo alguma religião ou filosofia, querendo ou não. Ele usa até juristas americanos antigos, como B.F. Morris e Joseph Story, para dizer que a primeira emenda lá dos Estados Unidos, na origem, não queria tirar a influência cristã da vida pública. E hoje, Ele argumenta que hoje os Estados Unidos favorecem o humanismo secular, que ele chama de anticristanismo, e que isso seria a causa de problemas sociais graves, como aborto, doenças, análise da fonte. entendi. Então, juntando tudo isso, qual é o chamado que ele faz? Bom, o apelo final é por uma cristianização das instituições políticas, ou seja, que elas funcionem com base em princípios bíblicos, mas ele faz questão de distinguir isso de ter uma igreja estatal, tá? Não é a mesma coisa. E o resultado esperado? Uma nação mais piedosa, livre, justa, próspera. Um lugar onde a igreja possa florescer sem barreiras. Ele até termina citando E. Rod, ligando a fidelidade da nação a Cristo com a estabilidade social e política. Certo. Então, para a gente resumir o que vimos nessa análise, a tese central da fonte é bem clara, né? O papel que Deus teria dado para o governo é super restrito: punir o mal, proteger o justo, baseado em interpretações específicas da Bíblia. Qualquer coisa além disso é vista como ilegítima, até prejudicial. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Uma provocação que vem direto da fonte. Se a função legítima do governo civil é realmente tão limitada como o Moorcraft argumenta, que tipo de reavaliação radical a gente teria que fazer nas responsabilidades do Estado que hoje a gente acha normais? E quais seriam as consequências práticas, talvez até chocantes, dessa mudança nas nossas sociedades? Fica aí a reflexão.